Legal, seja muito bem-vindo então ao Ver Mais de hoje. Hoje é comigo, a Karen saiu para fazer uma matéria para o Jornal do Meio-Dia e a gente começa falando de um assunto sério. Você foi demitido por justa causa? Conhece quem já tenha passado por essa situação? Muitos patrões e empregados ainda têm dúvidas sobre o que o fato caracteriza justa causa. Quando ela acontece, os direitos do empregador são mantidos, do empregado, na verdade, são mantidos? Para esclarecer estas dúvidas, a advogada especialista de direito trabalhista Aline Soares Moreira da Silva está aqui com a gente para conversar um pouco mais e tirar essas dúvidas, né? Muito boa tarde para você, Aline. A gente começa falando o que seria a justa causa. Um empregado, ele precisa cometer alguma infração para que seja caracterizado justa causa? Então, Graziela, para ser caracterizado, vamos dizer, primeiro vamos explicar o que é uma justa causa, né? Dada essa relação, né, de confiança entre as partes, é o que mantém um contrato de trabalho. A partir do momento que há uma quebra de confiança entre as partes, ou seja, uma quebra de fidúcia, não tem mais como manter esse contrato. Então, tem algumas causas que ensejam a justa causa. Todas essas estão tipificadas na lei. Então, assim, o empregado, vamos supor... Dá um exemplo na prática. Um exemplo na prática. O empregado, ele trabalha com desídia. Ah, mas o que é desídia? É um termo muito técnico. É aquele empregado que trabalha com preguiça, chega atrasado. E aí, o empregado, verbalmente, o empregador pode chegar e chamar a atenção, falar, olha, você está chegando atrasado, vamos fazer com que não seja mais esse tipo de coisa. E ele continua. E ainda assim vai trabalhar com preguiça, né, tira a atenção dos outros, e aí vem a advertência que pode ser por escrita. Né? E ainda assim, continuando com esse conjunto dessas práticas, porque ela tem que ser habitual, ela tem que ser repetitiva. Aí se dá a suspensão e, em último caso, se dá a justa causa. Porém, existem fatos que é tão grave, a relação de confiança foi quebrada, que não tem como fazer todo esse trâmite, advertência verbal, por escrito, suspensão, fato em que enseja direto a justa causa. Que seria, no caso, uma desonestidade? Uma embriaguez. Uma embriaguez é um fato tão grave, a embriaguez habitual e tem a embriaguez em serviço. Essa embriaguez em serviço, ela já é uma falta tão grave que não tem como você dar uma advertência, não tem como um motorista de ônibus, por exemplo, que já chega no trabalho embriagado, né? Fato esse que não tem como adverti-lo, já está colocando um risco à coletividade, um vigilância que tem porte de arma e já chega no trabalho embriagado, então coloca-se o risco da coletividade em apuros que não tem como você adverti-lo, fato esse que enseja a demissão por justa causa direto. No caso, assim, violar os segredos da empresa, né? Isso pode gerar uma justa causa? Sim, com certeza. Violar os segredos da empresa, as patentes, até porque, como eu falei, é uma relação, né, de confiança entre as partes. Uma vez que eu faço um trabalho que tem um segredo da empresa, um software, eu faço um software sob medida para uma empresa e aí eu vou cedo para o meu concorrente tudo que foi montado, todos os segredos, né, que me foi confiado, também é uma prática que enseja com certeza a justa causa. E no caso, o abandono de emprego, ele também pode ser tido como justa causa? Sim, o abandono de emprego, o empregado ele tem que faltar por um tempo ininterrupto por 30 dias. Né? Então, por 30 dias, ele tem que ter a ciência, ele tem que ter a vontade de não querer mais trabalhar. Fato esse que o empregador manda um aviso, manda R, pede para voltar ao trabalho. Então, ele não tendo mais esse interesse em voltar ao trabalho, sendo chamado pelo empregador, ainda assim persistir a falta ao trabalho por mais de 30 dias, dá ensejo também a justa causa. Que muita gente pergunta, a justa causa, foi embora por justa causa, não tem direito nenhum na hora de fechar as contas com a empresa? Dado que a justa causa é a falta mais grave, né, a infração mais grave que o empregado comete numa empresa,
ele só tem direito apenas ao saldo de salário e férias vencidas, se houver. Se houver férias vencidas, ele terá direito. Somente esses 2 direitos. Os outros todos... Ele perde devido à aplicação da justa causa. Certo, então tem que tomar cuidado, né? Sim, sim, Isso que é importante, né? Sim, se você quiser manter seu emprego, né? Os cuidados são... Com certeza. Tem que ser sempre redobrado, ainda mais nessa época que a gente se encontra, né? Exatamente. Agora, Aline, se alguém tem alguma dúvida, quer, né, conversar com você, sabe, porque é questão de justa causa, justiça, isso quando envolve a pessoa fica meio, né? Sim, como é que eu vou perguntar, sim. que maneira que eu vou falar, então vou consultar alguém. Como é que ela faz para fazer isso? Então, eu tenho meu escritório ali na Felipe Schmidt, tá? Número 390, sala 1010. E tem o nosso telefone do meu escritório, que é o 32221718, e tem também o meu celular, que é o 8815-7007. Nós fazemos todas essas medidas, essa orientação às empresas, né, para manter a saúde financeira da empresa, para não chegar lá na frente e vir a ser surpreendido com uma ação trabalhista. Tá bom, obrigada pela sua participação, tá bom, Obrigada também, muito boa tarde. Boa tarde. Sabe aquela dor nas costas